Estamos vivendo os tempos sombrios, especialmente no Brasil. Tudo isso reflete, obviamente, na economia no médio e no longo prazo. Mas será que estamos mesmos prontos se recebêssemos um presidente, um sistema, um legislativo totalmente liberal-libertário? Na minha opinião, seria um sonho. Mas infelizmente, a população parece que espera ter que chegar à beira do abismo para conseguir pleitear alguma coisa diferente. Venho fazendo análises mais aprofundadas da Argentina que eu estive lá. E aqui eu quero focar num conceito mais filosófico da coisa, na parte econômica, e que obviamente respinga no nosso planejamento financeiro, respinga nos nossos investimentos, respinga em nossas perspectivas de médio ou de longo prazo. Será que no Brasil estaríamos prontos para ter um sistema, um presidente com as ideias como estão sendo divulgadas e foram divulgadas principalmente por Javier Milei na Argentina? Pois bem, é aqui que eu quero colocar alguns pontos em sua forma de pensar. Eu não quero que você concorde comigo, mas eu quero que há uma possibilidade de você começar a pensar em questionar determinados pontos que nos foram colocados como verdade absolutas ao longo da nossa vida. Estamos vivendo uma geração em que parece que temos uma forma exclusiva de pensar e que se pensarmos de forma diferente, simplesmente não existe. Vamos lembrar que o ser humano aprende por experiência. E essa experiência, quando colocam à prova tentar alguma coisa nova, fora dessa experiência vivida, parece que a gente naturalmente joga de lado. É como se tivéssemos medo de sair da nossa zona de conforto. Determinadas ideias que foram colocadas em nossa cabeça parece que são condições absolutas. O sistema de saúde tem que ser público. O sistema de pensões tem que ser público também. Nada pode ser privado, porque é um sistema de exploração. A infraestrutura, o transporte, o subsídio, isso tem que existir. A questão, eu acredito que todos nós que somos bem intencionados temos uma maneira de ver um país. Queremos um país mais desenvolvido, queremos uma geração de renda mais alta, queremos empregos para todos, queremos crianças bem instruídas e sabendo pensar. A questão não é o que pensar, é como pensar. Ensinar a pensar e eles mesmos chegam às próprias conclusões. Justamente por isso que eu falei que eu não quero que ninguém aqui chegue nas mesmas conclusões que eu, que mergulhe em economia, porque é algo que eu verdadeiramente amo há muito tempo e cheguei, depois de estudar várias vertentes econômicas, naquilo que eu acho que explica mais a realidade. Mas eu, que inclusive fiz faculdade de economia, não estudei grande parte dessa escola econômica por lá. E eu quero trazer alguns conceitos importantes, porque tudo isso reflete na forma como planejamos e temos a disponibilidade do nosso dia a dia, do caixa das nossas empresas, do caixa na pessoa física, do teu planejamento e das tuas alocações. Pois bem, nos ensinaram a pensar de uma única maneira. E isso, quando a gente escuta um discurso um tanto quanto diferente, faz com que a gente simplesmente deixe de lado ou já coloque um adjetivo naquela pessoa. Quem simplesmente não taxou o Milei como maluco quando ele falava que absolutamente tudo tem que ser privado? Ora, antes de colocar um adjetivo na pessoa, escute, entenda as ideias. De novo, as pessoas de bem, aquelas que são bem intencionadas, queremos que tenhamos um país mais desenvolvido, um país com mais renda, como eu acabei de falar, com indicadores sociais e econômicos elevados. A questão é que divergimos como chegar nesse país mais ideal. Uns acham que é pela esquerda, outros acham que é pela direita, outros acham que é pelo caminho liberal-libertário, que é onde eu me enquadro. Outros acreditam que é pelo centro, por baixo, diagonal, não importa. Mas conheçamos vertentes diferentes. E todas elas afetam diretamente uma economia. Pois bem, é muito claro perceber que hoje em dia há uma claríssima interpretação ou narrativa nos termos que nos faz acreditar em uma verdadeira luta que muitas vezes não existe. Ora, quem seria contra a justiça? E mais ainda, quem seria contra a justiça social? Quem seria contra um Estado democrático de direito, uma democracia? Quem seria então contra, mais ainda, uma democracia popular? Quem seria contra a liberdade? Que muitos desses, inclusive nesse conceito, conseguiram distorcer as ideias, como a gente vai falar daqui a pouco. Quem seria contra o progresso? E aí o progressista pega
rapta, sequestra até o argumento de que progresso tem a ver com ser progressista. E claro, já começam a te apontar o dedo porque você é contra, ou você seria contra, um sistema público de pensões, um sistema público de saúde, um sistema público de educação. Você é contra a justiça social. Não, não é ser contra isso. É ser contra a forma como esses burocratas de hoje em dia impõem. Quem é o Estado? Ele é alguma figura em que você consegue apertar a mão, cruzar a rua e dar bom dia, boa tarde, boa noite? Ou ele é um ente abstrato formado por mentes e pessoas, ou seja, burocratas, que por algum motivo definem e dizem saber o que nós queremos para nós mesmos? Vamos entender que a economia é um processo dinâmico e não estático. Os nossos anseios, idem. Nós não sabemos o que demandaremos amanhã. Nós não sabemos o que vamos querer amanhã. Se nós não sabemos o que vamos querer amanhã, como é que uma economia centralizada pode dar certo? Quem define o que nós vamos querer amanhã, quando sequer nós não sabemos o que desejaremos? E aí que entra o brilhantismo da criatividade humana e da função empresarial, que tende ao infinito a sua criatividade quando deixada de forma livre. O que nós estamos usando aqui, uma câmera para gravar, um microfone, a internet que estamos usando, a eletricidade, tudo isso foi desenvolvido apesar da existência de um Estado burocrático que realmente engessa a nossa forma de levar a vida, e não por conta do Estado. Ou seja, todo desenvolvimento tecnológico, todo desenvolvimento de empreendedores que satisfazem uma demanda de um conjunto de pessoas da sociedade foram desenvolvidos apesar do Estado, e não por conta do Estado e nem pelo Estado. Eles simplesmente dificultam a nossa vida e a capacidade criativa do ser humano de desenvolver ideias e satisfazer aquelas demandas simplesmente tendem ao infinito quando deixado de formas livres. Se nós não sabemos o que vamos demandar amanhã, porque o conhecimento é disperso e o conhecimento e as nossas necessidades são dispersas e desconhecidas, caso contrário seriam necessidades de hoje se nós soubéssemos o que iríamos querer, é claro que é necessário um momento e um ambiente, um ecossistema livre e de total liberdade para que nós empreendedores consigamos, de forma ágil e dinâmica, satisfazer a demanda de amanhã, que nós só vamos saber amanhã. Numa economia centralizada, onde meia dúzia de burocrata diz saber o que é melhor para mim, melhor para você, sem sequer nos conhecer, nem muito menos perguntar o que nós queremos, simplesmente não tem como dar certo. É fácil entender, e eu já fiz um vídeo colocando os dados lá, não o colocarei aqui novamente, mas está disponível aqui no meu canal do YouTube, em que é clara uma relação direta entre os países que têm índice de desenvolvimento humano dos mais altos, ou seja, uma qualidade de vida mais alta nesses países. Não é coincidência que eles estão também liderando todos os relatórios de liberdade econômica. Inclusive, um muito interessante de ser lido do Fraser Institute, em que eu coloquei todos os gráficos nesse outro vídeo que eu mencionei, mostrando que os países foram divididos em 4 quartis. O primeiro deles, o mais livre dos países, encabeçados pelos nórdicos, em primeiro lugar Singapura, depois os países nórdicos, e obviamente o Brasil está muito mais embaixo, no terceiro quartil considerado pouco livres, os países pouco livres. E os países com mais desenvolvimento humano e mais qualidade de vida, coincidentemente, são os mesmos países que lideram a liberdade econômica. Quanto mais pleitearmos por intervenção estatal, menos liberdade nós teremos, mais recursos públicos são alocados de forma ineficiente, e a alocação ineficiente leva, obviamente, a desvios, roubos, projetos mal alocados, e essa má alocação dos recursos públicos leva a um desperdício do dinheiro, em que, obviamente, precisa ser taxado, tributada as empresas e as pessoas cada vez mais para arcar com esse Estado interventor, e com isso sobra menos capital na mão das pessoas e menos capital na mão das empresas para investir, gerar emprego e gerar renda. Hoje, o mundo foi tomado pelos chamados estatistas,
uma versão atualizada do que era o socialismo, quando eles já viram que socializar os meios de produção não funciona e qualquer sistema coletivista, como muito bem falou Milley em Davos, empobrece os países. Basta olhar os países menos livres e basta olhar os países mais livres. E mais livres nós estamos falando de liberdade individual, nós estamos falando de tamanho de governo, de liberdade empresarial, de liberdade de mídia, de liberdade de posicionamento. É muito fácil ser mensurado em índices que levam a melhorias sociais e melhorias econômicas desses países. Mas o estatismo é como o vírus mais letal que vai entrando em nossas veias sem que nós sequer percebamos. E quando olhamos, já estamos pleiteando intervenção, já estamos pleiteando mais recurso público para ser direcionado para um setor. Ora, se no setor privado simplesmente pagam por um determinado produto ou serviço aqueles que utilizam esse determinado serviço, por que é que no setor público todos precisam pagar por um serviço que nós não vamos usar? Será que não seria muito mais eficiente você botar um gestor verdadeiramente privado em todas as categorias que hoje são servidas ou prestadas pelo serviço público, em que aqueles que utilizam o serviço pudessem contribuir, pagar para essa prestação de serviço que receberão, e com isso um gestor profissional conseguir manusear e alocar de forma mais eficiente esse dinheiro? É óbvio que sim. Se nas empresas privadas nós conseguimos fazer isso, por que é que num país você precisa ter um desperdício, uma má alocação de dinheiro, onde todo mundo é obrigado a contribuir, por exemplo, com o sistema de aposentadoria pública, o INSS, quando nós, muitos, nem queremos usá-lo? Ou seja, nós vemos que há sim uma má alocação desses recursos, incluindo que no número que saiu na semana passada divulgado pelo Tesouro, que eu também fiz uma análise aqui sobre o déficit que foi anunciado em 2023 nesse canal, a gente viu que somente na Previdência, no INSS, no Sistema Público de Pensões, nós tivemos um prejuízo, um déficit de 300 bilhões de reais. Se cada vez mais as pessoas vivem mais, a expectativa de vida é maior, cada vez mais as pessoas têm menos filhos, ou seja, cada vez menos pessoas contribuindo para um sistema e as pessoas vivem mais, é uma matemática muito simples. O sistema, ele explode. Por isso, o sistema público de pensões é considerado uma pirâmide e o maior esquema Ponzi que tem. O sistema, ele não é de capitalização e sim de reparto, e esse dinheiro que todos nós somos obrigados a pagar, ele é distribuído de forma completamente aleatória, ineficiente, que nós sequer sabemos para onde vai esse dinheiro. Tanto é que o déficit é de 300 bilhões de reais, que ele é usado para cobrir o rombo e os gastos públicos em outro local. Mas se você se posiciona contra o sistema público de saúde, de educação, de previdência, de aposentadoria, você já é taxado como uma pessoa sem coração. Será mesmo? Será que a gente não consegue discutir que o mau uso do dinheiro público, a ineficiência desse dinheiro, leva justamente ao empobrecimento já de quem é mais pobre? O mais rico, mesmo sendo taxado, mesmo tendo problemas com a burocracia estatal, ele consegue pagar uma previdência privada, ele consegue ter dinheiro para alocar num título público atrelado à inflação, onde o seu dinheiro corrige 5, 6% acima da inflação. Você consegue mandar uma parte do seu dinheiro para fora. O mais pobre, com o mau uso do dinheiro público, gerando déficit e mais impostos para financiar esses gastos governamentais em nome da justiça social, faz com que o gasto público cresça, o endividamento público cresça e se faça necessário mais impostos para sustentar esses gastos crescentes. Esses impostos passam para a venda, os preços dos produtos e serviços, que representam um percentual muito maior da renda dos mais pobres do que dos mais ricos. Ou seja, esse discurso, que não deveria ter absolutamente nada público, em nome de uma eficiência maior, de uma queda drástica dos impostos, portanto uma queda drástica do preço de produtos e serviços que beneficiaria justamente aos mais pobres. Com mais dinheiro no bolso, porque ele paga menos impostos, ele tem condição de arcar com sistemas privados muito mais eficientes, seja de educação, seja de previdência, que não são esquemas Ponzi, não são pirâmides insustentáveis.
Ele consegue ser protagonista de sua própria vida através de educação do que ser um mero coadjuvante, apontando meia dúzia de burocratas para comandarem as suas vidas, quando esses burocratas sequer o conhecem, não têm a menor ideia dos seus anseios, das suas vontades. Portanto, antes de entender se realmente você tem a vontade de viver num país liberal-libertário, entenda profundamente essas causas e entenda que a vida do mais pobre, com liberdade empresarial, com liberdade individual, com liberdade de escolha e com estado mínimo ou zero, a vida seria muito mais fácil. Sim, muitos dizem que um estado zero é utopia. Pode ser. Teria que haver uma reconfiguração geral de absolutamente tudo da política. Viver como nós vivemos, por exemplo, quem mora num condomínio, onde as regras são estipuladas pelo próprio condomínio. Mas isso fica para um papo mais adiante. Mas vale a pena nós pensarmos que se nós entregássemos à gestão privada competente o resultado, especialmente para os mais pobres, seria melhor. Vamos lembrar que um partido de esquerda nos anos 80 foi quem passou a gestão das escolas públicas para a gestão privada na Nova Zelândia. Repito, um partido de esquerda após o país estar quebrado. Através de um sistema de meritocracia, cada escola recebe mais dinheiro ou verba pública de acordo com o rendimento dos seus alunos. E cada pai, cada mãe tem o direito de colocar o filho na escola pública que quiser. E, obviamente, você vai colocar naquela que tem um melhor rendimento, porque o ensino é melhor. E o ciclo, ele é virtuoso, como numa empresa privada. Portanto, assim, formas muito claras de pleitearmos a não intervenção e existência do Estado em nossa vida. Sim, podemos falar a justiça, a segurança, o que quer que seja, mas comecemos a entender que podemos contar para o vizinho ao nosso lado, colocar ele para pensar ou mostrar a possibilidade de um novo plano. Se ele discordar, não tem problema. Se você discordar, não tem problema. Mas que seja expostos às ideias diferentes daquelas que não funcionam até hoje. Se todos nós perguntarmos, você gosta do sistema público de saúde? Você acha legal? Você acha eficiente? A maioria dirá que não. E não apenas no Brasil, inclusive em países desenvolvidos. Ora, se a gente não concorda e acha ruim, por que a gente não tenta um novo? E se der errado, a gente volta para o que já está ruim. O risco-retorno parece muito positivo. Portanto, vamos lembrar que estamos aqui diante de uma dificuldade em entendermos ideias novas que estão sendo expostas aqui ao lado na Argentina, em que mais de 500 milhões de pessoas foram expostas a essas ideias, mais de 430 milhões só na entrevista que o Milei deu ao Tucker Carlson no Twitter, que foi a entrevista mais bem vista da história. Mais de 500 milhões de pessoas foram expostas às ideias da liberdade. Comece a buscar novos conceitos e simplesmente se permita pensar. O Estado, ele não é a solução dos problemas. Ele é a origem e ele acelera a criação dos problemas. Claro que o Estado, formado por meia dúzia de burocratas, se vendem como salvador da pátria. Por isso eles precisam criar aqueles problemas na nossa vida. Homem contra mulher, o clima que vai acabar o mundo amanhã, e precisam colocar goela abaixo aqueles problemas na nossa vida. Rachar a sociedade em todos os pedaços para eles aparecerem como salvador da pátria. Mas cada vez mais as pessoas estão sendo informadas e sendo expostas às ideias diferentes. Antes de dizer que não concorda ou concorda com tal ideia, vamos debater de forma livre, de forma espontânea, assim como o mercado empreendedor é dinâmico, espontâneo, com trocas voluntárias e que a gente seja exposto às ideias novas e pensemos soluções novas. Pensar as mesmas soluções para problemas que não dão certo e só vem piorando, a infantilidade é nossa. Repito, o Estado, ele não é a solução. Muito pelo contrário, ele é o problema. E o Estado é formado por meia dúzia de burocrata que diz saber o que você quer, quando sequer você mesmo não sabe, porque nenhum ser humano quer. Pleiteie o bom uso do seu dinheiro. Quando você tem alguma ação que é justamente feita
por coerção, há uma agressão envolvida e não uma troca voluntária. Se alguém pega a sua carteira e coloca no bolso e vai embora, é um roubo. Se alguém, sem o meu consentimento, que eu não tenho um contrato assinado, entra naquilo que eu gerei de renda, toma 30%, 40% daquilo que eu produzo sem o meu consentimento, por que esses burocratas podem e se nós fazemos é considerado roubo? Tem uma frase muito legal que eu gosto e não estou estimulando que o façam, caso contrário, as consequências são altas. Portanto, eu estou completamente em dia com os meus impostos, mas tem uma frase que eu gosto muito que é: imposto é roubo, sonegar é legítima defesa e o Estado é pior que uma máfia. Tente não executar uma ordem que a máfia faz. Tente não executar aquilo que o Estado fala que faz, porque ele pensa em você no seu bem, quando ele sequer perguntou o que é que você quer. Tente não executar. Se ele simplesmente não nos derruba, não fecha as nossas empresas, não nos prende, não congela as nossas contas, se isso não é violência, se isso não é coação, se isso não é coerção, eu simplesmente não sei o que é. Se você pratica isso com qualquer outra pessoa ao teu lado, você é preso. A meia dúzia de burocrata tem total liberdade e se você questiona, você é varrido do mapa. Esse é o Estado bonzinho? Será que você não é muito mais importante para a sua própria vida e sabe gerir muito mais os seus recursos? Se não sabe, estudemos, conheçamos novos conceitos. Mas delegar na mão de terceiros e esses terceiros simplesmente querem o poder pelo poder, com certeza deu errado. Portanto, volto na pergunta inicial. Será que estamos preparados para um governo liberal-libertário? Eu tenho certeza que aos poucos, quando as pessoas estão sendo expostas às ideias e como elas funcionariam, rapidamente elas entendem e falam: é exatamente como eu penso, mas eu nunca tinha colocado em ideias. Portanto, se quisermos mudar alguma coisa, o único caminho é ocuparmos espaços intelectualmente. Para isso exige esforço, exige estudo e exige uma dedicação extremamente importante. Com mais de 500 milhões de pessoas expostas a essas novas ideias, Milei conseguiu já muito mais do que a gente imaginava. Já conseguiu uma grande vitória no mundo. Portanto, sejamos a voz dessa liberdade. Sigamos em busca de uma liberdade empresarial, social, econômica, individual muito maior para conseguirmos índices de desenvolvimento humano muito maior em nosso país. Os burocratas são pior do que uma máfia. E isso tem que estar claro para todo mundo. No fundo, quando você pergunta, inclusive para as pessoas mais pobres, que no Brasil são extremamente empreendedoras, eles sabem disso. Apenas nunca conseguiram transformar em ideias. Nesse caminho, o que a gente tem é que o estatismo, como o vírus mais letal que eu falei, que entra na nossa vida e nos ensinaram a pensar dessa forma e sequer podemos questionar, ele é extremamente perigoso e sem que sequer percebamos, já estamos repetindo que o Estado é importante, o Estado é tudo pela gente, quando ele não é a solução e ele é a causa desses problemas. Nesse sentido, sim, qual é a vacina importante? O estudo, o conhecimento e a busca por novas ideias, que grande parte delas está explicada numa ciência econômica da Escola Austríaca de Economia. Ninguém aqui quer impor qualquer tipo de valor, de crença ou de forma de pensar, mas sim como pensar e buscar soluções diferentes. Lembremos, está claro para todo mundo, que os políticos brigam pela agenda deles. E a agenda deles é uma agenda de poder. E eles usam o Estado, que estão na mão deles, através do nosso dinheiro, sem o nosso consentimento, para se manterem no poder. Até quando vamos pleitear que a máfia continue nos dando alguma coisa? Tenhamos coragem de nos expor ao novo. Muito boa sorte e sejamos a voz da liberdade.